Se você ou algum parente seu usa antidepressivos como fluoxetina, sertralina, escitalopram, medicações parecidas, e está tendo efeitos colaterais, não melhorou totalmente e quer parar, provavelmente você se sente perdido. Porque as chances são que você tenha tentado diminuir, parar por conta, tenha passado muito mal, tenha sentido sintomas de ansiedade, choques pelo corpo, vômitos e tenha tido que voltar. E você provavelmente está pensando que não tem jeito, você está dependente e não vai conseguir largar esse remédio em nenhum momento da sua vida. Se isso ocorre com você, saiba que isso é muito comum. De fato, é possível sim nós retirarmos o antidepressivo de uma forma segura, de uma forma que você não passe mal e principalmente de uma forma com que os seus sintomas depressivos não voltem. Isso precisa ter uma ordem correta e é exatamente esse passo a passo que eu vou passar para você hoje aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador do canal Saúde da Mente. E nesse vídeo eu vou passar para vocês esses 6 passos, esses 6 degraus que nós percorremos para que a gente possa se libertar do antidepressivo, diminuir os efeitos colaterais, que é importante, todos eles podem causar sim, e principalmente fazer isso sem passar mal, fazer isso sem que os sintomas da sua depressão voltem, que é o que nós queremos. Esse passo a passo, ele é específico para quadros depressivos. E da onde que eu tirei isso? Sempre importante. Tudo que eu falo aqui no canal é baseado na medicina baseada em evidências, que é o método mais eficaz de tratamento, tanto de quadros físicos, quanto também de quadros emocionais. Na verdade, essa separação é uma separação antiga, uma separação desatualizada. Nós sabemos que o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós fazemos, muda a química cerebral. Da mesma forma que o contrário também é verdadeiro. E o tratamento, ele deve ser um tratamento que pode abarcar tudo isso e principalmente que gere uma mudança, um alívio de sintomas e uma recuperação da qualidade de vida, a recuperação do trabalho, dos relacionamentos e uma recuperação sustentável, que a pessoa consiga sentir que ela tenha a confiança de que o quadro de depressão não vai voltar. Vai passar por baque na vida? Sim, a vida sem desafios ela não existe e nem é bom, a gente cresce com os desafios. Só que a gente precisa ajudar a melhorar o sintoma e desenvolver essa capacidade de sentir o baque, mas não deixar ele nos derrubar, pelo contrário, de nós crescermos com essa experiência. Então aqui eu sempre trago informações que são baseadas em 2 critérios. Primeiro, nas evidências científicas. E evidência científica eu sei que tem um debate, cada um fala uma coisa, mas não é uma coisa que tem muita dúvida não. De tempos em tempos nós temos consensos, guidelines, né, que se reúnem sociedades de médicos no mundo inteiro, cada um da sua especialidade, e eles colocam, olha, o que tem de melhor. E isso aqui que eu trouxe nos outros vídeos também é um protocolo dessas sociedades e eu adapto isso também com aquilo que eu vejo no consultório, aquilo que a gente vê no campo de batalha, né? Médico que usa só a experiência não é médico, é curandeiro. Agora, médico também que não vai utilizar a experiência dele no consultório, que usa só a pesquisa, também não é médico, é um pesquisador. Então a ideia é a gente pegar a ciência e mais a experiência, e isso que faz a arte da gente traçar o melhor plano para aquela pessoa. E isso é um protocolo que vai nortear a retirada do antidepressivo para quem tem depressão. Então, independentemente do seu tipo de depressão, mas eu sei que isso tem especificidades, eu falo em outros vídeos, esse protocolo vale, independentemente do seu tipo de depressão. Porém, a depressão ela é um padrão que tem uma forma parecida e que tem um tratamento também padronizado para ele. Mas cada pessoa vai ter uma característica única da depressão. Se você quer saber muito mais sobre depressão e qual que é esse mapa, esse passo a passo, tanto para saber o seu tipo, a intensidade, saber quais são, né, o que os remédios de verdade fazem no nosso organismo e saber quais os suplementos, quais os métodos naturais que funcionam e qual é o caminho, a ordem
para nós podermos retirar a medicação, ficar bem e tratar a depressão sem remédios, mas de um jeito que funciona. Se você quer esse mapa passo a passo, eu faço um evento gratuito poucas vezes ao ano que chama Maratona Supere a Depressão. É totalmente gratuito, são aulas online gravadas, tem lives ao vivo que eu suplemento a informação, eu dou dicas muito práticas para você já aplicar a partir daquele momento, já começar a fazer diferença, ou para ajudar um familiar seu ou para se ajudar, todas cientificamente validadas. Só que você precisa se inscrever, então é um evento gratuito, mas ele não tem vagas para todos, o link está aqui na descrição do vídeo, certo? Bom, então aqui é um guideline baseado nisso que eu falei, né? A questão dos protocolos e da minha experiência. Mais uma vez, eu sempre falo isso, está aqui na descrição do vídeo, eu bato muito nessa tecla. Se você está em uso de antidepressivo, você não é fraco, você não é louco, você não é uma pessoa que não consegue por si só. Basicamente, existe uma disseminação de antidepressivos, é comum. Os estudos mostram que cerca de 1 em cada 5 pessoas, aproximadamente, depende do estudo, está em uso de algum antidepressivo. E nós não precisamos ser contra nem a favor de remédio, eu gosto de falar isso. Eu sou contra remédio que é mal indicado ou que é indicado sem um plano, ou então um remédio que não funciona, né? Mas a ideia é que nós possamos usar um remédio como um aditivo, de um jeito correto, como um facilitador da melhora. E isso não é necessário para todos os casos, mas mesmo se for necessário, existem formas de você tratar naturalmente as causas da depressão e aí sim você ir tirando o remédio de um jeito que seja programado e que dê certo. Mas nunca, jamais faça isso sem que você tenha o seu médico supervisionando. Por quê? Porque apesar deste protocolo ele ser validado, ele servir como um mapa, um modelo para nortear todos os quadros de depressão, existem variações individuais e é importante que o seu médico, você tenha essa figura para você poder tirar a dúvida, procurar se tiver uma oscilação. Agora, isso aqui já é importante, por quê? Porque isso dá para a gente um mapa, isso dá um GPS, né? Eu ia falar uma bússola, a bússola é mais antigo, né? Eu sou da época da bússola, mas um GPS, isso mostra assim, olha, este é o caminho, essas são as etapas que você tem que percorrer. Pode ser que você tenha um desvio no meio do caminho? Olha, provavelmente sim, né? Nenhum caminho ele é uma linha reta, mas é importante que a gente saiba onde que nós queremos chegar. Isso deixa a gente mais tranquilo, isso reduz a ansiedade, né? Ter um plano é uma das coisas que mais reduz a ansiedade e isso dá uma esperança. Por quê? Porque isso coloca ali a luz no fim do túnel. O difícil é que os antidepressivos muitas vezes não são bem utilizados, os quadros não são bem diagnosticados ou não há um plano claro. Eu sei, isso não é fácil, mas a ideia é que você pegue isso e tenha então, sabendo na prática como que você pode superar e que você possa também ver se o seu médico está fazendo ou não, mas não jamais faça mudanças no remédio sozinho. Bom, então número 1, tá? Aqui eu coloquei respeite o seu tempo. Mas assim, como assim respeite o seu tempo? Uma coisa meio vaga, o que quer dizer isso? Não, é assim, ó, o antidepressivo, em última análise, isso eu falo mais em outros vídeos aqui no canal, vou fazer vídeos falando sobre como eles funcionam de verdade. Os antidepressivos, eles atuam para facilitar a construção de novas sinapses. Que loucura, né? É loucura porque realmente essas informações elas não são divulgadas, né? Está divulgando informações muito parciais e antigas. Mas a depressão, em última análise, ela é uma doença da neuroplasticidade. Resumindo, existem menos caminhos que conectam um neurônio com o outro. Está lenta a transmissão. A transmissão do impulso nervoso na área do prazer, na área da motivação, na área da concentração, eles estão diminuídos. Por isso que é difícil pensar, por isso que é difícil fazer as coisas, é por isso que é difícil a gente sentir aquela empolgação que a gente sentia antes. São características comuns no quadro depressivo. O antidepressivo ele é um facilitador de novos caminhos.
Então, o aumento da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, que muita gente fala, o objetivo delas é fazer com que esses caminhos eles se fortaleçam. Esse é o objetivo, né? Se a serotonina for lá, mas não tiver neurônio, não tiver estímulo, também não vai funcionar. Só que depois que você usa, você precisa de um tempo para que estas novas conexões elas fiquem firmes. Então é mais ou menos quando nós quebramos a perna, né? Nós quebramos a perna, eu quebrei a perna, tive uma fratura, enfim, no fêmur, e foi bem grave, uma fratura exposta, e aí eu lembro, até vi o raio-x, estava assim o osso, né? Aí se coloca, às vezes, uma haste, um aparelho, uma placa, aqui, para quê? Para dar tempo de formar o calo ósseo. Imagino que todo mundo já tem uma ideia disso. Os neurônios funcionam da mesma forma. Então, melhorou ou não melhorou, quero parar o antidepressivo e não deu esse tempo para a formação das novas sinapses, a chance de você recair é muito grande. Por isso que tem esse tempo de manutenção. Quanto tempo? Pelo menos 6 a 9 meses. Mas cada caso é um caso. Então isso você tem que perguntar para o seu médico. Isso é obrigatório, tá? Levar lá e falar, olha, qual é a programação? É muito importante que ele fale, isso é verdade, que medicina não é matemática. Ninguém sabe exatamente como o seu corpo vai reagir. Isso não quer dizer que a gente não possa dar uma previsão. A gente deve ter expectativas, devemos traçar planos. Mas, claro, a gente sabe que esses planos podem ser mudados. Então, aqui é pelo menos de 6 a 9 meses. Por quê? Porque é o que foi estudado. Mas tem casos que talvez o seu médico ache que é melhor deixar mais tempo. Mas para quê? Para que você possa fortalecer essas novas conexões, esse novo jeito fora, né? O novo jeito saudável, antidepressivo que o seu próprio cérebro tem. Tá? Então isso é importante. Número 2, tenha detalhado com clareza para você, e é importante que o seu médico passe isso anotado. Se você não entender a letra, você pede para ele fazer de novo. Eu escrevo com a minha letra, às vezes eu não entendo, às vezes o pessoal não entende, agora eu estou imprimindo, mas um plano detalhado de desmame. O que é desmame? Desmame é uma redução gradual e progressiva da medicação. Uma das coisas que mais faz a pessoa não conseguir se libertar do antidepressivo é tentar parar rápido. Por quê? Porque quando você para rápido, e aí a gente vai falar aqui no número 5, os níveis de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, depende de cada antidepressivo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal em que eu detalho cada um deles, mas os níveis desses neurotransmissores, eles caem muito rápido. E isso gera efeitos colaterais muito ruins. E isso faz com que você tenha uma onda de sensibilidade, você fica hipersensível muito rapidamente. Tem alguns antidepressivos que são piores, outros mais ou menos, mas todos devem ser retirados muito lentamente. Tem vários protocolos para retirada, tem algumas orientações específicas, mas tem que ter este plano passo a passo. E a ideia é que você não tire totalmente, esse plano ele não dure menos que uns 3, 4 meses. Então vai ter que ter reduções graduais que o seu médico vai te passar. Isso é o método mais rápido para você se libertar. Se não, o que vai acontecer é, você vai passar mal, você vai voltar. Você vai passar mal, você vai voltar, e isso vai demorar mais tempo. Tá? Então parece que é uma coisa mais demorada, não, mas esse é o método mais rápido, que dá mais certo para você tirar a medicação ou o seu familiar, caso você esteja em uso. Tá? Existem protocolos, no treinamento para mentes depressivas eu deixo mais detalhadamente, né, os guias, os primeiros remédios, o passo a passo, tudo que você precisa saber sobre os antidepressivos na prática para falar com o seu médico ou para ajudar algum ente querido, mas saiba que tem que ser uma redução gradual, progressiva, planejada e não menor do que 3 meses, né? 3, 4 meses pelo menos. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas o mais importante é nós estarmos no caminho certo, ok? O que mais? Você deve ter fortalecido, e aqui é importante você treinar enquanto você está tomando o antidepressivo, né? Treinar o quê? Hábitos saudáveis de prevenção e de manutenção, de prevenção e de manter o bem-estar.
Então existem alguns hábitos que eles são fundamentais para que a nossa mente se mantenha bem. Se nós tiramos o antidepressivo, pode ser que ele tenha funcionado, pode ser que não tenha funcionado, pode ser que tenha funcionado mais ou menos com vários efeitos colaterais, que é o mais provável, enfim. Mas se nós não cultivamos, se nós não começamos a colocar esses hábitos, e não deve ser difícil, tá? Tem que ser algo passo a passo, não precisa ter pressa. Até porque se você está com sintomas depressivos ainda, a gente não vai conseguir mudar tudo de uma vez, a gente não precisa. Tá? Se a gente quer atacar todos os inimigos, né, atirar para todos os lados, a gente acaba não acertando nada, ou a gente nem sabe que acertou. Né? Eu sempre digo, para vencer a guerra, a gente não deve comprar todas as batalhas ao mesmo tempo. A gente compra uma batalha que a gente tem a maior chance de vencer. Mas é importante isso. E isso deve ser feito antes, ou até durante a retirada, mas não depois. Quais são os hábitos fundamentais? Um hábito de sono, um hábito de atividade física e um hábito alimentar. Então, isso precisa estar enraizado e isso precisa estar praticado. Só que se você tem depressão, não adianta e nem faça recomendações que você vê por aí para pessoas que não estão com esse quadro. Porque a chance de você conseguir é mínima e você vai acreditar que isso é porque você é fraco. Não. Para a depressão, esses elementos, né, existe um protocolo para isso, né, os tratamentos que envolvem tipos de terapia, eles têm que trabalhar esses aspectos, isso tem que ser passo a passo compatível com o nível de depressão que você está. Assim como quando nós estamos muito tempo sem fazer nenhum exercício muscular, por mais que nós tenhamos sido atletas, a gente vai ter que voltar naquilo que é compatível com o nosso nível. Por quê? Porque senão não vai dar certo. A gente vai se lesionar. Isso não tem problema. O progresso, o caminho é muito mais importante do que a velocidade, do que a intensidade. Essa comparação, isso são pensamentos depressivos. Então comece no seu nível, mas coloque a intenção de começar e repetir. Isso faz diferença. Tem uma frase que eu gosto, né, acho que é do Mário Quintana, né, que são os passos que fazem o caminho. É importante a gente conhecer o caminho, mas quem vai construir isso em última análise é o primeiro passo. A gente não precisa dar todos de uma vez só, a gente precisa saber onde que o GPS está apontando. Bom, o que mais? Então esses são hábitos, tá? Hábitos de sono, atividade física e alimentação. Esses hábitos, eles podem tratar quadros depressivos leves? Podem, mas eles são importantes para a manutenção, para fazer com que nós tenhamos menos componentes de inflamação no corpo, e isso vai fazer com que a gente não recaia. Agora, isso daqui é que vai fazer com que a gente consiga melhorar mais da depressão. Então isso daqui faz com que, se você está deprimido, você possa melhorar mais, mesmo se você está tomando antidepressivo e não melhorou 100%. E é isso que vai permitir que a gente encare os desafios, os problemas, os baques da vida, sem deixar que eles nos paralisem e mantendo a rota que a gente quer, as coisas importantes. Então aqui é fundamental, e isso é feito por menos de 10, 20% da população. E isso daqui, ó, é o que é estudado que mais ajuda a pessoa a desmamar o antidepressivo e não ter recaídas, tá? Que é treinar novos padrões, novos tipos de pensamentos e de comportamentos. Como assim? Aqui é porque a depressão, ela é uma doença da neuroplasticidade. A gente fica com os caminhos, né, dos neurônios, a comunicação entre eles, os atalhos, eles ficam diminuídos, eles acabam desaparecendo, fica muito lento. E isso vai gerando alguns mecanismos. Que mecanismo? Tem dois principais, eu falo disso, isso é o que é compatível com o conhecimento mais atualizado, tanto em terapia quanto em psiquiatria e neurociência. São dois componentes, dois hábitos que mantêm o quadro depressivo. As causas são importantes? São importantes para a gente trabalhar
depois que a gente melhorou. Mas na hora, o que vai manter você preso na depressão, devido a essa diminuição da sinapse, são dois padrões. Um padrão da ruminação, eu falo muito mais sobre isso na maratona, tá? Tem técnicas que são especialmente desenhadas para isso e que elas devem ser passo a passo e feitas numa frequência por um tempo curto, mas elas devem ser repetidas por um tempo específico. É como se fosse uma academia, entre aspas, para a mente, para treinar os locais saudáveis. Então, um hábito é a ruminação. Ruminação, essa definição de ruminação, cada um tem uma, né, por aí, é você ficar voltado, preso em pensamentos do passado, procurando o porquê você sente aquilo, por que as coisas deram errado, por que você não é igual aos outros, por que você não consegue se sentir feliz, e isso vai gerando sempre um sentimento de culpa, um sentimento de inferioridade ou um sentimento de falta de esperança. Mas são pensamentos voltados para perguntar por que você está sentindo aquilo, o que aquilo quer dizer, e esses pensamentos eles nunca acham nenhuma solução. Isso eu garanto para vocês. Quem fala que você tem que ficar indo no passado para resolver os seus traumas no passado, pensando sobre isso para melhorar da depressão, isso é mentira, isso é errado, isso piora. É importante que nós, num primeiro momento, nós comecemos a treinar outra área, que é a área que fica focada no ambiente, a área que está conectada, a área que resolve as questões, a área que ajuda com que a gente consiga olhar para o futuro. Se a gente não treina essa área antes e fica tentando falar dos traumas do passado, não que isso não seja importante, mas se a gente faz isso primeiro, a depressão melhora. A depressão não melhora, a depressão piora. E isso é o que está de acordo com as evidências mais atuais. Eu sei que provavelmente você deve ter ouvido coisas diferentes, psicólogos falando, cada um com uma teoria, e teve um tempo em que a gente acreditou nisso tudo, mas não, isso daí não é verdade. E a boa notícia é que se você nunca fez esse método para combater a ruminação, né, essa terapia anti-ruminação, de fato tem a terapia cognitiva anti-ruminação, esse é o nome. Vou fazer um vídeo sobre isso. Você não tratou com as melhores armas. Então, isso precisa ser tratado. Depressão que é tratado sem combater a ruminação é uma depressão que volta, é uma depressão que é tratada para sempre. Tá? E o outro tipo de comportamento são comportamentos de inibição comportamental. A gente tem nome difícil para tudo, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando esses pensamentos estão muito intensos e o corpo está percebendo que o ambiente está meio agressivo, ativa essa área de inibição comportamental em que a gente se fecha como se fosse um casulo. É um mecanismo de proteção do corpo. Assim, olha, eu estou ferido, tem muita gente aqui, eu não estou conseguindo ganhar essa batalha, eu vou me fingir de morto, né? Vou ficar aqui voltado para mim, né? Igual uma tartaruga ali, um tatu-bola. A natureza tem esses mecanismos de proteção, mas é que na depressão isso está enganado. De fato, não existe essa ameaça, você não está ferido, mas o cérebro entende que está ferido. Então, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a evitar questões sociais, ela evita coisas que ela gostava de fazer, ela começa a ter perdas no trabalho, ela começa a faltar, às vezes ela é demitida, ela começa a ter perdas nos relacionamentos, às vezes ela sofre um divórcio, às vezes ela tem um afastamento dos filhos, de outros familiares, e isso vai mandando para o cérebro a mensagem de que de fato não tem coisas positivas, de que ele tem que continuar mais nesse casulo, e isso aumenta os pensamentos ruminativos, então vira um círculo vicioso, uma prisão. Nós precisamos começar a mudar isso para melhorar a depressão. O tratamento em terapia para depressão, e aquele que mais funciona, e eu sei que vão ter 1 milhão de teorias por aí, mas aquele padrão ouro para tratamento da depressão é um tipo de terapia prática que tem que envolver uma ativação comportamental. Isso é um tipo de treino para recuperar o ânimo, o prazer e a energia. E esse treino ele deve ser feito mesmo você não tendo ânimo. Por quê? Porque o treino em terapia para depressão é basicamente um treino cerebral de recuperação de ânimo, de construção, de desenvolvimento do circuito do prazer. Então isso é importantíssimo. Você não deve, quando você está em depressão, esperar você se sentir bem para começar a ativar isso.
Por quê? Porque senão isso não vai ocorrer nunca e esse casulo ele vai ser mantido mesmo que a gente dê uma bomba de dopamina e serotonina para você, porque é isso que vai mudar os neurônios, tá? Então nós termos, mas de uma forma organizada. Não adianta você sair um dia ou você tirar o seu marido, tirar a sua esposa, o seu filho que está com depressão e levar ele para fazer enfim, andar de bicicleta 10 quilômetros. Não sei, um exemplo, né? Pode ser que seja uma coisa, enfim, natural, mas provavelmente se a pessoa está com depressão, ela não vai estar com muita energia e com muita vontade de fazer. E isso pode ser extremamente desgastante, gerar brigas, e mesmo que não gere, qual a chance dela voltar a fazer isso? E que seria a mesma coisa da gente pegar, ir na academia uma vez e ficar 6 meses dolorido e voltar depois de um ano. Não faz sentido, né? Sim, mas que nós possamos ter o quê? Aquelas atividades certas, tá? E estimulando na ordem certa. Tem atividades de conexão, de realização e atividades de relaxamento, de prazer. Então esses 3 tipos eles devem ser dosados, né? Existe um protocolo, isso se chama terapia de ativação comportamental, é um dos tipos de terapia padrão ouro, né, mais eficientes, e isso, junto com a terapia de ruminação, junto com componentes de resolução de problemas, fazem algo que nós chamamos de terapia cognitivo-comportamental, que é o método não medicamentoso mais eficiente que tem. Ele é tão eficiente quanto os remédios para quadros leves e moderados, e ele é muito mais eficiente do que os remédios para prevenir recaídas. Então isso daqui do ponto de vista de tratamento sério, tratamento baseado em evidências, isso é mandatório, não dá para não fazer. Tá? E se isso não é trabalhado, o comportamento e combater a ruminação, muito pouco provável que o desmame do antidepressivo não traga recaídas. Bom, aqui é importante, sintomas de descontinuação. O que é sintomas de descontinuação? Seria como se fosse uma abstinência. Tá? Não é exatamente a mesma coisa, mas é como se. O que acontece é assim, o sintoma de descontinuação tem a ver com a queda abrupta dos níveis de serotonina, dos níveis de noradrenalina, dos níveis de dopamina. Isso não é igual uma recaída, não é. A recaída, ela começa a vir devagar, você vai ficando com menos vontade, com menos ânimo, vai se sentindo mais ansioso, o sono vai piorando. E isso vai acontecendo ao longo de semanas e meses. Aqui não. Aqui você diminuiu uma dose, isso vem no dia seguinte. Isso vem com sintomas físicos, normalmente diarreia ou prisão de ventre, alteração intestinal, vem com vômitos, vem com tontura, com náuseas, vem com sintomas de espasmos neurológicos. Então você pode ter um choque, você pode ter um espasmo muscular, você pode ter às vezes uma sensação de que você está saindo da realidade. Então tem disparos neurológicos assim involuntários. E se você não sabe disso, você vai olhar aquilo e vai amplificar o resultado, vai ficar mais nervoso, mais ansioso, mais assustado e enfim, você vai achar que você está tendo uma recaída, você vai achar que você não sabe, não vai conseguir se libertar nunca mais do remédio. Não, isso quer dizer só que aquele degrau, aquela diminuição de dose foi muito rápida. Isso não é grave, isso não é recaída. E se você sente isso, volta para a dose anterior, fala com seu médico. Por quê? Os sintomas de descontinuação, eles melhoram imediatamente assim que você volta à dose. Isso não é sintoma de depressão. Por quê? Porque a depressão demora para melhorar com antidepressivo. Se você tomou, enfim, se você conhece, você já viu algum vídeo meu, sabe que em geral demora algumas semanas, aí 2 no mínimo, mas normalmente 4, às vezes 6. Aqui não. Então se você sente isso, calma, não quer dizer que você não vai conseguir. Quer dizer só que você desceu um degrau muito rápido, teve uma montanha-russa de serotonina muito rápida no seu corpo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se você não sabe disso, eu sei que muitos médicos, às vezes eles não conhecem ou, enfim, não explicou com clareza, você se assusta e aí você fala, nossa, eu não vou largar esse remédio nunca. E isso vai fazendo com que o seu humor vá piorando ao longo do tempo. Então isso é fundamental e pode ser que ocorra, sim, aí você fala com o seu médico, mas voltar na dose melhora rápido e aí programa novamente. Isso é muito comum. Um paciente meu, atendi há pouco tempo no consultório, ele ficou extremamente ansioso, ele estava reduzindo a medicação, se eu não me engano era a mirtazapina, que é um dos antidepressivos. Eu falo sobre isso
Além de outros vídeos, eu falo detalhadamente esse passo a passo na maratona Supere a Depressão. A ideia é que ele estava na mirtazapina, ele diminuiu, se eu não me engano, ela estava com 7,5, ele diminuiu mais meio comprimido, 3,25. E ele começou a sentir um sintoma de desrealização, que ele estava saindo do próprio corpo. E ele ficou desesperado. E eu tinha explicado para ele isso aqui, eu tinha explicado dos espasmos, tinha explicado de formigamento. E aí esse sintoma ele não foi exatamente igual, mas aí já vem, né, aquela questão, puxa vida, o que será que aconteceu, né? Mas aí, obviamente, a gente vai lá, ele já estava ciente, ele me falou, não, lembrei, eu acho que é isso mesmo, né? Então foi lá, aí ele ficou ansioso uns dias, mas ele voltou e me mandou mensagem. Perfeito, ele já estava seguro, deu uma ansiedade, mandou mensagem para mim, que eu era o médico dele, mas eu não preciso ser seu médico, você pode ter este mapa e aí você pode saber o que o seu médico tem que falar, as dúvidas que você tem que perguntar para ele. Isso daqui dá muito mais poder e muito mais segurança. Então isso é importante, espalha isso, compartilha esse vídeo. Por quê? Porque as pessoas têm que saber disso. E lembre-se, né? Isso não é sua culpa. Isso não é fraqueza. Isso aqui é besteira. Isso aqui é quem nunca tratou depressão, quem nunca viu. Por quê? Porque eu vi familiares, eu vi pacientes que são extremamente empenhados, extremamente bem-sucedidos, que construíram coisas incríveis e por N motivos, tem várias causas, isso também eu explico com mais detalhes na maratona, eles entram nesse circuito. Isso é um cérebro enganado, é um sistema em que o corpo ele fica enganado achando que você não tem condições de lidar com o ambiente que você está ferido. Isso é uma mentira, isso pode ser revertido. Isso não tem nada a ver com fraqueza. Meu avô teve um quadro depressivo há quase 70 anos. E ele, enfim, foi uma pessoa que parou de trabalhar a vida inteira e do nada, né? Isso ocorre. Então é importante saber que isso é um estado em que o cérebro ele está lentificado. Mas isso é uma mentira, é um estado de paralisação mentiroso e irreversível. Claro que isso é uma simplificação, mas em última análise, o entendimento atual é esse. Então isso não é, mas a depressão vai falar para você que isso acontece. Por quê? Porque os pensamentos depressivos, eles buscam explicações e as explicações sempre são de ataque a você mesmo, de ataque à sua personalidade, e as explicações da depressão nunca colocam uma solução. Qualquer explicação que o seu cérebro dê que não ofereça uma solução, ou que a solução é que não tem jeito, essa explicação é mentirosa e é da depressão. Tá? E é muito importante você lembrar que você não está sozinho. A depressão causa uma sensação de solidão, existem técnicas de terapia específicas para isso, eu vou falar em outros vídeos, eu falo na maratona, tem um treinamento para mentes depressivas, mas é importante entender que esse sentimento é da depressão, a gente vai saber que isso está presente, a gente só não vai acreditar nisso, a gente começa a desobedecer. Você não está sozinho, você não precisa fazer isso sozinho, tá? Você não está só. E existe esperança, não desista. Ter a direção e dar o primeiro passo, isso é muito mais importante do que você ir com velocidade. A velocidade na direção errada só vai te levar mais distante do caminho que você quer chegar, mas existe sim esperança. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, eu tentei colocar, digamos, de uma forma mais clara possível, completa, para que você pegue isso e leve para o seu médico. Então checa, será que foi feito isso? Será que, puxa, eu fiz esse passo aqui? Será que eu tirei muito rápido e senti isso? As chances são que isso aconteceu. Isso quer dizer o quê? Isso é uma boa notícia. Quer dizer que, não foi feito do melhor jeito possível, então a chance de funcionar, caso a gente tenha esse plano bem organizado, é muito alta. Ok? Compartilhe esse vídeo, deixa aqui o like se você acha que esse conteúdo é relevante, compartilha com milhões de pessoas que estão sofrendo com isso, não sabem e estão aprisionadas aí nesse dilema, né? Eu fico deprimido, tomo remédio, tem efeito colateral e não consigo sair do lugar. Isso não deve ser assim e eu conto com a sua ajuda. Escreva nos comentários a sua experiência com isso e me siga lá no Instagram, tem mais dicas lá no Dr. Marco Abud e vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço, até lá!